Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos para mais uma lição. Hoje a lição de número 12, o ofício profético de Cristo. Já estamos no quarto bimestre, classe dos adolescentes. Com muita alegria, muito prazer na alma, que nós estamos mais uma vez aqui juntos para estudarmos esta revista, esse texto maravilhoso, esta lição maravilhosa que trará para nós, alunos e professores, um esclarecimento sobre o ofício profético de Cristo. Texto áureo, vamos partir aqui para o texto áureo, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. Depois a leitura em sala de aula, a leitura bíblica é no livro de Isaías, no capítulo 53, do versículo 1 ao 12. Depois os irmãos podem estar lendo com os alunos na classe de aula, né? Introdução. Nesta lição, iremos estudar o ofício de Cristo aqui na terra. Como Jesus, ele é superior a um profeta, e porque o Senhor é o desejado das nações. Tópico 1. Profeta semelhante a Moisés. Na palavra de Deus encontramos diversos exemplos de tipologias de Cristo, que são reveladas em atitudes de pessoas, situações e até em rituais que nos ensinam e apontam para a vinda do Senhor. Então, nesta tipologia, nós estudaremos um pouco sobre Moisés. Moisés, ele foi o libertador de Israel, quando Israel estava no cativeiro do Egito. Então Deus o chama Moisés, vocaciona Moisés, prepara Moisés, leva Moisés para crescer e estudar no palácio do rei, até que ele estivesse pronto para fazer a obra, a grandiosa obra que era libertar Israel da escravidão. Então aí nós estudaremos a tipologia de Moisés, já representando a vinda do Salvador, já representando a vinda de Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Então nós, nesse primeiro tópico, profeta semelhante a Moisés. Então, na palavra de Deus, encontramos diversos exemplos, tipologias de Cristo, que são reveladas em atitudes de pessoas. Às vezes, atitudes simples da pessoa já são reveladas ali algo de Cristo, né? Pode estar revelando aí algum sinal da vinda de Cristo. Aqui no tópico 1, situações e até rituais que nos ensinam e apontam para a vinda do Salvador. A vida de Moisés apresenta muitos exemplos. Se nós formos olhar para Moisés, desde o seu nascimento, a situação em que Moisés nasceu, a ordem que foi dada pelo rei de matar todos os meninos, só Moisés sobreviveu. Então nós vamos observando o cuidado de Deus desde o nascimento de Moisés. Moisés já foi escolhido desde o ventre da sua mãe para a grande missão de libertar Israel do cativeiro. Como Deus fala para Jeremias, que Deus escolheu Jeremias desde o ventre da sua mãe. Então, aquele que é escolhido, separado por Deus, ele já é escolhido desde o ventre da nossa mãe.
Então nós podemos observar a vida de Moisés apresenta muitos exemplos desde o início, visto tanto Jesus como Moisés escaparam ainda bebês da morte. Então na morte das crianças, também nos dias de Jesus, houve ali a ordem do rei para que matasse todas as crianças na idade ali de Jesus, né? Então, Jesus também teve esse livramento assim como Moisés. Então, nós vamos observar a semelhança dos fatos ocorridos tanto na vida de Moisés e tanto na vida de Jesus. Por isso há uma semelhança. Por isso muitos dizem que Moisés, ele é o libertador de Israel, tipificando já a vinda do Salvador, que é o libertador geral, é um salvador do mundo. Moisés, ele foi o libertador de Israel ali do cativeiro físico, do cativeiro pessoal. Mas Jesus, ele veio para libertar nós de um cativeiro muito maior, que é o cativeiro do pecado, o cativeiro que nós nascemos com ele, que é o pecado natural do homem. Então, em Cristo Jesus, nós somos libertos de todas as amarras do pecado e do inimigo. Então, tipificando um ao outro, Moisés libertou Israel do cativeiro físico e Jesus, ele veio para nos libertar do cativeiro espiritual. A nossa alma estava presa no pecado. Então, em Cristo, nós recebemos perdão dos nossos pecados e com isso nós ganhamos a liberdade para adorá-lo e a liberdade para segui-lo. E nisto que nós ganhamos a liberdade para seguir a Cristo, nós vamos seguindo para Nova Jerusalém. Jesus disse, Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então Jesus está falando aos discípulos, no Evangelho de João, capítulo 14, que era necessário ele ir preparar lugar. Então, nós observamos que Jesus, ele fala para os discípulos, olha, eu virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. Então, só vai ganhar esse direito de estar com Cristo aquele que foi liberto por ele, aquelas pessoas que aceitaram ser liberta por ele. Diferentemente dos dias de Moisés, que Moisés, quando tira o povo de Israel do Egito, ele tira todo mundo da mesma forma. Tanto judeus como pessoas ali do Egito, e sai com ele uma multidão de pessoas. Mas para entrar no céu é somente os escolhidos, aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador, porque na verdade Jesus, ele já nos aceitou. Agora o que nós temos que fazer, que cabe a nós, é reconhecê-lo, a sua majestade, a sua divindade, a sua redenção, e nisto ele traz para nós a salvação e a libertação por completo. Não somente a liberdade física, mas a liberdade espiritual. Continuamos aqui a leitura do tópico de número 1. Então, a vida de Moisés representa muitos exemplos, desde o início, visto que tanto Jesus como Moisés escaparam ainda bebês da morte. Jesus da mão de Herodes, fugindo para o Egito, e Moisés da mão de Faraó, sendo colocado em um cesto no rio Nilo. Então, aí nós podemos observar a semelhança dos fatos ocorridos. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15,
Moisés ouve Deus falando que havia dentre o povo um profeta semelhante a ele. Passado cerca de 1200 anos, o próprio Jesus testifica sobre esta palavra. Então, quando Moisés fala que havia um profeta entre eles, Moisés já estava profetizando e falando da vinda de Cristo Jesus. Então nós podemos observar que 1200 anos depois, o próprio Jesus testifica a palavra que Moisés falou. Moisés foi usado por Deus para realizar prodígios e maravilhas no meio de Israel no deserto, tendo o seu ministério confirmado por Deus. É como Jesus disse: esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, no nome do Senhor, nós vamos realizando a obra do Senhor e os sinais vão confirmando a obra de Deus na nossa vida. Assim, desde o início, quando Deus chama Moisés e dá para Moisés a missão de tirar Israel do Egito, Moisés recebe do Senhor também o ministério de operação de maravilhas. Então Moisés começa a realizar grandes maravilhas, prodígios, sinais no céu e na terra, milagres. Então, nisto, logo após, Jesus vai dizer: esses sinais seguirão os que creem. Moisés creu no chamado de Deus, e quando Deus vocaciona Moisés e envia ele, e Moisés diz: em nome de quem que eu vou? Aí o Senhor Deus fala: diga para o povo que quem te enviou, eu sou o que te enviou. Então Moisés fala, chega diante do povo e fala: eu sou, me enviou para fazer a obra. Eu sou, Deus está falando: eu sou a providência, eu sou a provisão, eu sou o milagre, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou eu que faço tudo. E Moisés era um instrumento que ia levar a palavra, ia transmitir a palavra de Deus ao povo. Tanto que nós podemos observar que lá na frente, quando João escreve João 8,32, ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. E Moisés, ele traz a palavra de Deus revelada ao povo, e o povo crê em Moisés através da palavra de Deus, a palavra profética, a palavra pregada. Então o povo ouve a mensagem de Deus através de Moisés, crê na palavra, acredita na palavra, e nisso começam a seguir as orientações de Moisés. Tanto que tiveram êxito ao sair ali da terra da servidão, sair do Egito. Então, da mesma forma, nos dias de hoje, a palavra de Deus ainda continua transformando a nossa vida, libertando a nossa vida. Naquela época de Moisés era prisão corporal, mas agora em Cristo ele veio nos libertar da prisão espiritual, da condenação futura. Então nós podemos observar já no tópico primeiro que os sinais são a confirmação do chamado de Deus. Através das Escrituras aprendemos que Jesus deixou o seu trono de glória para estar como homem neste mundo de pecado e depravação, suportando todo tipo de afronta para resgatar o caído e libertá-lo de todo mal e pecado, a fim de conduzir os salvos a Canaã celestial. Da mesma forma, nós podemos observar a vida de Moisés. Então, da mesma forma que Jesus deixou o seu trono celestial e desceu na terra como homem, Moisés também, diz aqui no texto, no tópico de número 1,
Moisés, por sua vez, rejeitou um trono de glória e poder terreno para estar com seus irmãos hebreus. Então nós podemos observar que o escritor foi muito feliz em colocar aqui para nós na revista esta comparação, da mesma forma que Jesus deixou o seu trono de glória e desceu à terra como um homem para esta grande missão que era de conduzir o seu próprio corpo até a morte de cruz, se fazendo homem entre os homens. Da mesma forma, Moisés deixou todo o palácio, deixou tudo aquele conforto que tinha ali no palácio de Faraó, para realizar também uma grande obra para Deus, que era libertar o povo de Israel do cativeiro. Continuando a leitura, no tópico 1, Deus usou para libertar o povo da escravidão do Egito e conduzi-lo até a Canaã terrena. Olha que bacana. Prometida por Abraão, cumprindo o seu chamado de libertador de Israel. Então, Moisés teve a grande missão de conduzir o povo de Israel a Canaã terrena. E Jesus, na sua grande e poderosa missão, é de conduzir a igreja a Canaã celestial, às moradas celestiais. Por isso Jesus diz que eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. E da mesma forma, João Evangelista, quando estava na ilha de Patmos, ele pôde ter a revelação da Nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo de número 21. Depois os irmãos podem estar lendo esta palavra. Partiremos nesta lição para o tópico de número 2. Acho que ficou bem aqui esclarecido essa tipologia de Moisés com Jesus. Os dois numa grande missão poderosa de libertar o povo de Deus. Então nisso nós podemos observar que sempre que o povo de Deus estiver em alguma necessidade, Deus sempre envia o socorro. No tempo oportuno, Deus sempre envia o socorro. Tópico de número 2, que diz assim: muito mais que um profeta. Então, tópico de número 2 já está falando para nós que Jesus, ele foi e é muito mais do que um profeta. Ele é superior aos profetas. Como podemos notar no primeiro tópico, existir alguma semelhança entre Jesus e Moisés. Entretanto, Moisés era humano e falho, o que tornava propício a pecar e fazer o que desagradava a Deus. Jesus, por sua vez, permaneceu fiel até o fim, suportando todo tipo de afronta e humilhação, sem nunca pensar em retornar ou desistir da sua missão. Então nós podemos observar que entre Jesus e Moisés, Moisés sendo homem, sujeito a todo tipo de pecado, tanto que nós podemos ver que Moisés ele ficou bravo, Moisés se irou e tanta coisa aconteceram com Moisés, até chegou um ponto que Moisés reclamou com Deus em certas coisas. Não vou entrar agora no assunto, mas Moisés sendo homem, sujeito a todo tipo de falha, e Jesus sendo perfeito até o fim, até o cumprimento da sua grande missão, que era levar o seu corpo até a morte e a morte de cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas venha ter a vida eterna. Era necessário que Jesus cumprisse essa missão, fosse até o fim. Então, nós podemos observar já a diferença entre o grande profeta Jesus Cristo e o profeta humano, que ele é sujeito
a todas as coisas. Em todo o Antigo Testamento, notamos que grandes homens de Deus foram usados pelo Senhor para proclamar sobre aquele que havia de vir, trazendo a salvação para todo o povo judeu. Alguns dos profetas, como Miqueias, Isaías, Zacarias, entre outros, anunciaram a vinda do Rei dos Reis, como nós já estudamos em lições passadas sobre os profetas menores, que também profetizaram, anunciaram a vinda do Salvador, o Rei dos Reis, né? Assim como Davi, no Salmo de número 22, teve a inspiração devida e revelou a vinda do Messias. Depois os irmãos podem estar lendo na Bíblia com mais tempo, né? Esse Salmo de número 22. Jesus, porém, é muito mais que um profeta. Ele é a própria profecia de Deus para os homens, o prometido. Jesus não é mais apenas uma figura como foi no Antigo Testamento. Ele está entre o seu povo, Cristo veio para os seus e é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o remidor de Israel. Então nós podemos observar que no Evangelho de João, no capítulo 12 e no versículo 49, Jesus disse que a palavra diz assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e a proclamar. Então Jesus mostra para nós que a palavra que ele dizia era direto do céu, era Deus que estava dando a palavra para que ele pudesse transmitir às pessoas, ao seu povo, ao povo judeu. Então Jesus disse: eu não falo de mim mesmo, mas o que tenho falado é o meu Pai que está no céu que tem dado. Então aí uma grande diferença do profeta comum e de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o remidor de Israel. Evangelho de João, no capítulo 1, quando fala que Jesus, ele era o Verbo lá atrás em Moisés. Ele era a profecia nos profetas. Depois ele se tornou carne e habitou entre nós, o remidor de Israel. Então ele saiu da profecia e se transformou carne, né? Ele nasceu de uma mulher. Partiremos agora para o tópico de número 3. O desejado das nações. Aprendemos que os profetas falavam ao povo aquilo que Deus lhe ordenava, seja para repreensão, correção ou também uma palavra de bênção para aquele tempo presente. Então nós observamos que para cada tempo Deus levanta os seus profetas para falar ao seu povo. E quando Deus traz a mensagem da profecia, é tanto para o tempo presente, para o tempo do hoje, quanto para o tempo futuro. Então a palavra de Deus, a profecia, ela é também para o futuro, como foram as profecias sobre Cristo. Então nós observamos que a profecia veio desde Moisés. Moisés profetizou que havia um profeta entre o povo. E dali de Moisés começaram as profecias. Aliás, a profecia de Jesus, que veria o Salvador, já começou lá em Gênesis, quando o Senhor disse que viria um que pisaria a cabeça da serpente. Então lá atrás, lá no início, já havia a profecia do Salvador. E depois Moisés também profetiza acerca do Salvador. Então nós observamos que na leitura anterior que a profecia de Moisés foi se cumprir há 1200 anos
depois. Então nós observamos que a profecia ela é para o tempo presente ou para o futuro. Como foram os profetas sobre Cristo, profecia essa guardada pelo povo, que nutria uma esperança de que o Messias libertaria Israel das mãos dos seus inimigos e guiaria para um reino de paz e prosperidade. O povo judeu estava entendendo que Jesus iria vir como um rei forte, guerreiro, para libertar da escravidão e para conduzir a um reino de paz, só que eles estavam pensando que era um reino ainda terreno. Mas a profecia estava falando de um reino espiritual. E eles não estavam entendendo a palavra que estava sendo pregada, a profecia que estava sendo entregue. E eles estavam achando que a profecia era para um reino terrestre. Mas Jesus ele veio para reinar eternamente no reino espiritual de Deus. Mas estando Jesus já encarnado no meio deles, o Senhor se revelou o contrário do que todos pensavam, sendo um homem manso e humilde, que se preocupava com os mais indignos dos homens, e que se assentava com pecadores e perdoava-lhes os pecados, pois ele veio para os doentes. E até hoje, Israel, os judeus, espera por esse libertador. Como a palavra diz, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a palavra diz, mas todos quanto me receberam, Deus deu o poder de sermos chamados como filhos de Deus. Então, o povo judeu espera ainda por o libertador, por seu libertador. Estão esperando aí um rei para reinar na terra. Mas Jesus, ele veio para reinar eternamente no reino espiritual. E eles não aceitaram porque Jesus, sendo prometido, se assentava entre os pobres, entre os doentes, e estava entre as pessoas mais humildes, curando, salvando, pregando ali a palavra da redenção. Como diz a palavra no tópico de número 3, o esperado Messias não veio para guerrear com espada e lanças. Eles estavam esperando o Messias que viesse guerrear com espada, com lança, e levasse e conduzisse ali o povo para uma terra de paz, né? Mas veio apresentar um reinado de paz no qual ele é o rei e reina com poder e glória. Ele reina eternamente, como a profecia lá atrás já dizia, Davi dizendo que não faltaria rei que assentasse sobre o trono de Israel. E até hoje o Senhor Jesus, ele reina com poder e grande glória. Ele é o sucessor, né? Ele veio para assentar no trono de Davi, mas no trono espiritual. E reina com poder e glória para todo sempre. Quando Jesus clamou que está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo, e todos os nossos pecados, toda a nossa vergonha, tudo aquilo que separava o homem do seu Criador foi cravado na cruz. A obra redentora do Senhor é tão magnífica e maravilhosa que se estende de geração em geração. É como está escrito em Efésios capítulo 2, a qual a palavra diz que o Senhor Jesus, ele veio para derrubar a parede que fazia a separação entre os povos. E dos povos, dos dois, ele fez um povo, ele escolheu um povo. De todos os povos, ele fez um povo. Então ele veio para derrubar a parede da separação. Mas que parede é essa que fazia a separação entre o homem e Deus? Isaías capítulo 59,
diz que o nosso pecado, a nossa iniquidade, fazia divisão entre nós e Deus. E isso foi desfeito em Cristo Jesus, foi cravado na cruz. Então essa inimizade que havia, que foi levantada lá no Éden, e veio essa inimizade até Jesus, que o homem não tinha acesso direto a Deus, em Cristo foi cravado na cruz. E agora o véu do templo foi rasgado e foi dado livre acesso ao trono da graça, que é Jesus Cristo. Então nós podemos observar a semelhança da libertação. Moisés libertou o povo de Israel do Egito e conduziu a Canaã terrena. Jesus veio libertar nós da prisão espiritual e conduzir nós a Canaã espiritual, a Canaã celestial para todo sempre, que é a morada eterna. Aqui ainda no tópico de número 3, diz que quando Jesus exclamou, está consumado, aí nós podemos observar que o véu se rasgou de alto a baixo, e todos os nossos pecados, toda a nossa vergonha, aquilo que fazia separação entre nós e Deus, aquilo que fazia divisão entre nós e Deus, tudo aquilo que separava o homem do seu Criador foi cravado na cruz. Olha que obra libertadora, tremenda, que o Senhor Jesus ele veio realizar aqui por nós. A obra redentora do Senhor é tão magnífica e maravilhosa que se estende de geração em geração, alcançando toda tribo, língua e nação. Hoje, por causa do seu amor para conosco, somos enxertados em Cristo e temos a viva esperança de um dia morarmos com Ele para todo o sempre. Olha que coisa maravilhosa, né? Então nós éramos como um ramo que não dava fruto nenhum, mas o Senhor, sendo como a oliveira verdadeira, nos enxertou nele através do sacrifício na cruz, através de Cristo, nos enxertar nele. A palavra diz que ide dê muito fruto. Agora, enxertados em Cristo, nós podemos dar fruto. E que frutos são esses? São o fruto do Espírito, bondade, benignidade, mansidão, temperança e adiante. Então nós podemos observar que nós éramos como um ramo seco que não tinha valor algum, mas em Cristo agora nós somos enxertados nele e temos a viva esperança de um dia morarmos com ele para sempre. Como nós já falamos anteriormente, que Jesus disse aos discípulos: eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, o maior desejo do Senhor é que toda a humanidade, todos os povos, venham entender a palavra, venham ser libertos pela palavra e possam entrar na Canaã celestial e estar com ele para sempre. Partiremos neste momento para a conclusão desta aula de número 12. Na conclusão, diz aqui: na lição de hoje conhecemos a semelhança entre Jesus e Moisés, como ambos os ministérios estavam interligados. Olha, nós observamos uma semelhança muito grande no ministério de Moisés e também no ministério de Jesus. Então nós podemos entender que Moisés tirou o povo de Israel da escravidão que estavam no Egito e os conduziu para Canaã terrestre. E o Senhor veio nos tirar da escravidão espiritual e nos conduzir a Canaã celestial.
E em Cristo estão cravado tudo aquilo que separava nós de Deus. Então, Efésios, para rememorarmos, Efésios diz que o Senhor, ele derrubou a parede da separação e desfez a inimizade que havia entre Deus e os homens. Então, em Cristo foi desfeito esta inimizade, a qual foi construída ali no Jardim do Éden, quando Adão veio pecar, quando Eva veio pecar, e o Senhor os lança fora do jardim. Agora em Cristo, ele nos coloca de novo dentro do seu jardim. Em Cristo, nós temos acesso direto a Deus. Em Cristo, nós fomos enxertados. Em Cristo, nós temos vida. Aquilo que estava morto, separado, não tinha, não tinha vida. Agora o Senhor pega, nos enxerta na oliveira verdadeira, e em Cristo nós temos agora vida, e vida eterna para todo o sempre. Tem uma anotação que diz: porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46 e 47. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham, sim, entendido o propósito dessa lição, que é a comparação, a semelhança de Moisés com Jesus. Que Deus vos abençoe. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.